Se você não é governante da sua própria vida, você é uma marionete em meio a situações, ao meio financeiro. Ai, vai vir uma crise. Gente, ame crises, ame desafios, ame problemas, porque quem não gosta é quem gosta das coisas fáceis. Ou quem vai continuar sendo marionete das situações, seja governamentais, seja social, do emprego. Não! Você precisa governar a sua vida, você precisa governar o seu relacionamento, você precisa governar você mesmo. Enquanto você não governar as suas emoções, a sua frequência, a sua mentalidade, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Em Provérbios 23 fala que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, o pensamento, o coração, que é o sentimento, que é um dos maiores forças e energias para cocriar, já diz tudo, né? Então não adianta você falar que é algo. As suas atitudes, né, as ações, ela vai se contradizer. Ela mostra quem você é. Não adianta você falar, eu sou isso na frente de outras pessoas, que os seus resultados vai mostrar quem realmente você é. Boa noite, pessoal. Estou aqui para me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é Bruna Marielli, sou mentora de alta performance e mentalidade. E quero te lembrar algo nesse episódio de hoje, que a mente que te trouxe até onde você está hoje, até os seus resultados que você tem hoje, não é a mente que vai te levar para o próximo nível, e eu te ajudo a reprogramar ela. E eu sou Natália Tarsis, mentora de prosperidade sistêmica. Eu te ajudo a curar a sua criança interior e te levar para a prosperidade e abundância financeira. E que alegria ter você aqui, Bruno. Hoje vamos falar de um tema extraordinário. E chegamos ao 20º episódio do Mindcast, Bruna. Uau, quanta transformação, quantas pessoas incríveis nós recebemos nesse podcast, no Mindcast, falando de vários assuntos distintos, todos para expandir a mente, e não poderia ser diferente. O tema de hoje é mentalidade, né, Ná? Exatamente. E antes de mais nada, quero dar as boas-vindas para você que é a primeira vez que está aqui conosco. Você está no local certo, porque aqui nós levamos conhecimento que nós utilizamos para transformar a nossa vida e que a gente leva para os nossos mentorados. Então, se ligue, fique esperto e comente aqui. Pessoal, se você não nos segue nas nossas redes sociais, já vamos deixar agora para você não esquecer, tá? Já clica, tá aparecendo aqui embaixo. Bruna Marielli, com 2 L's e 2 E's. Natália Tarsis. E Mindcast Brasil, o nosso Instagram. E você que está aqui no YouTube, já clica para nos seguir. E já compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto. Bruna, então vamos falar sobre essa frase. Você não está errada por estar cansada. Talvez você só esteja tentando ir para o próximo nível com a mente do seu nível anterior. Fala sério, não tem como você resolver um problema com a mentalidade que criou esse problema. Não é certo? O que você pensa sobre isso, Bru? Eu acho não, né? Porque quando a gente acha, em algum momento a gente deixou de achar algo, né? A gente chegou a duvidar. Isso já é um insight muito forte de mentalidade, tá? Então, referente à mentalidade, a mentalidade que realmente me trouxe até aqui, não vai ser a mentalidade que vai me levar para o próximo nível. Por que isso? Você tá satisfeito com a vida que você tem hoje? Você tá satisfeito com os seus resultados? Você, tá satisfeita com os seus resultados? Não estou, porque a partir do momento que eu estiver, eu me estagnei. E com a mente que eu tenho hoje, é sempre buscar mais e mais, evoluir dia após dia. Então, não estou satisfeita com meus resultados, mas eu estou buscando formas e conhecimentos
para eu poder chegar em resultados diferentes. Você já viu que você mesmo respondeu a sua pergunta? Por quê? Com a mesma mentalidade que você tem hoje, ela não vai resolver os seus problemas. A mentalidade que você tinha ontem, ela não resolve os seus problemas. E por que ela não resolve os seus problemas? Porque na nossa criança, você fala muito de criança interior, né? A minha mentalidade de hoje, eu vou utilizar, vamos dizer assim, se eu não tivesse passado por curso de desenvolvimento, se não tivesse desde 2019 aí fazendo cursos de desenvolvimento, automaticamente a minha mentalidade, ela seria a mesma de quando eu era criança. E quando a gente é criança, a nossa mentalidade, imagina o seguinte, a nossa mentalidade, gente, para vocês que estão em casa, imagina assim, ó, a sua mentalidade, a forma como que você pensa, é elas que estão ditando os seus resultados. Mas você vai perguntar, como assim, Bruna? É isso mesmo. A forma que você pensa, ele vai gerar sentimentos em você. Os sentimentos vão conduzir você a ter ações. Então lembra só, a forma que você pensa conduz você a sentir. Pensou, você sentiu. A forma que você sentiu vai conduzir a você a ter uma ação. E é essa ação que gera os seus resultados. Então, se os seus resultados não estão como você gostaria, ou se você olha para sua vida e fala, caraca, não tô vivendo a vida que eu gostaria, não tenho os resultados que eu gostaria. Isso quer dizer o quê? Que lá no pensamento você pensou de forma incorreta. Você sentiu de forma incorreta. Incorreta para quê? Para os resultados que você quer ter. Então, se você quer mudar a vida que você tem hoje, se você não está satisfeito com alguma área da sua vida, primeiramente, você precisa mudar o que gera o seu sentimento, o que gera o seu pensamento. E aí eu pergunto, você sabe o que eu posso fazer para mudar o meu pensamento? Porque se a minha cabeça, a sua cabeça, ela é decorrente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que vão gerar uma ação e vai gerar um resultado, como será que a gente muda esse pensamento? Porque tudo começa pelo pensamento. Eu falo que precisa ter uma alteração na sua estrutura mental, né? Enquanto... Vamos falar assim, normalmente, as pessoas, né? E eu também pensava assim, eu não só pensava como eu agia assim. Primeiro que as pessoas agem no automático, né? Então elas têm as mesmas atitudes sem perceber. Porque tá no piloto automático. Piloto automático de quê? De crenças que foram geradas lá na infância. E como adulto, sem ela perceber, ela repete as mesmas situações, os mesmos ciclos, para poder satisfazer os sabotadores dela. Mas vamos falar de uma estrutura mental. Um exemplo. Você quer chegar no 10º andar, mas com uma escada que te leva só até o 2º. Ou seja, você nunca vai chegar no 10º andar. Então, o que você precisa? Você precisa, trazendo agora, você precisa de novos conhecimentos, novos lugares, e você precisa de um planejamento para poder alcançar novos voos. Vamos pensar da seguinte forma. Eu quero chegar até o Japão. E eu quero chegar até o Japão com uma bicicleta. Vai ser possível chegar no Japão com uma bicicleta? Não. É impossível eu chegar no Japão com uma bicicleta. Então, para isso, eu preciso de um meio de locomoção, um avião no caso, que me leve até lá. E é a mesma forma com a nossa mente. E eu gosto de explicar isso muito para os meus mentorados. Por quê? Eu acho que é uma forma mais prática das pessoas entenderem que não tem como eu mudar os meus resultados e a vida que eu tenho se simplesmente eu continuar com o mesmo modelo mental. Então, eu vou querer continuar a minha vida toda querendo ir para o Japão, indo para a China, ou indo para Paris de bicicleta. Eu vou chegar lá? Não, é impossível chegar lá. Então, por isso que o tema desse podcast é a mente que te trouxe aqui não é que vai te levar para o próximo nível. Se eu quero ir para o próximo nível, eu preciso pensar diferente. Eu preciso sentir diferente. Eu preciso ter experiências diferentes. Por que eu preciso fazer tudo isso? Lembra naquela... Gente, eu vou falar isso várias vezes aqui hoje, porque eu preciso que vocês gravem isso para vocês mudarem o mindset, a mentalidade de vocês. Como que a gente muda a nossa mentalidade? Mudando a forma de pensar. E como que eu mudo a minha forma de pensar? Primeiro, você tem que entender de onde veio a sua forma de pensar. Você sabe me dizer,
olhando, né, por todo esse seu conhecimento nessa parte de criança, cura da criança interior. Da onde vem o seu sentimento? O seu sentimento não, o seu pensamento. Vamos falar por pensamento primeiro. A base é onde você vive, né? Por exemplo, a criança, como que o bebê começa a falar? De ouvindo outras pessoas ao redor a falar. Então, naturalmente, vai começar a falar. Então, o ambiente onde você nasceu, onde você viveu, né, principalmente até os 7 anos, moldam seus pensamentos, moldam os seus sentimentos, os sentimentos que você passou, né? Sei lá, se você teve um lar onde vivia com brigas, você vai ter um sentimento de medo mais latente, né? Ou vai se achar imprópria porque às vezes a criança poderia achar que ela fazia os pais brigarem, que ela era uma inconveniência ali para o ambiente. Então, a forma como você pensou, o que você sentiu, vai refletir. Você acha que uma pessoa que tem medo, igual você trouxe, uma pessoa que viveu num lar que teve muitas brigas, ou por várias outras questões, porque não é só lar, isso é tudo que a gente viu, ouviu e sentiu que vai montar a minha programação mental, o meu condicionamento mental. Então, quer dizer, no caso dessa criança, ela experienciou brigas, correto? Correto. Então, ela viu, ela ouviu e sentiu. Isso. E o que ficou marcado nela? O medo. Pode ter várias coisas, mas vamos falar do medo, né? Vamos falar do medo. O que ela experienciou, né? Que são as experiências, vai afetar a identidade, a capacidade e o merecimento dela. Porque aí o medo, vamos falar do medo, né? Um sentimento, uma emoção, pode fazer ela agir de forma benéfica ou não. Porque o medo é bom. Depende. Mas até onde que você coloca? Por exemplo, vamos colocar assim, eu tinha medo de empreender. Tá, mas até quando eu vou deixar o medo? Eu vou com medo mesmo, porque o medo faz parte do processo. Só que ele não pode te paralisar. E aí, o que acontece normalmente com as pessoas, né, é que o medo paralisa. E aí, ela não vai... Gente, eu tinha medo de falar para as câmeras, mas até quando eu me paralisei para poder não entregar tudo aquilo que eu sei? Por muito tempo eu deixei o medo me paralisar. Até que eu decidi, eu vou com medo mesmo. Beleza, mas aí a gente tá falando do quê? Olha só, você é um grande exemplo. Quando você tinha medo, o seu modelo mental era do quê? Ele era um modelo, uma mentalidade de sobrevivência. Gente, eu vou trazer esses temas de mentalidade. Eu falo que quando uma mentalidade ela é fortalecida, ela é uma mentalidade inabalável, uma mentalidade abundante. E quando é uma mentalidade negativa, limitante, eu vou usar essa palavra de sobrevivente, uma mentalidade sobrevivente, para que realmente você tenha um choque e fala, cara, chega, eu quero que você saia desse podcast hoje falando, chega, eu não vou mais ter os mesmos resultados, e para isso eu vou mudar meu modelo mental. E eu vou usar a sua história, tá? Para dar continuidade para o pessoal poder entender. Antigamente você tinha uma mentalidade de sobrevivência. Você tinha medo por muitas coisas que você passou na sua infância, que hoje a gente sabe que tudo que a gente passou na infância, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, moldaram quem você é. Beleza. Então você tinha um modelo de mentalidade. Então você não falava para as câmeras, não gostava de se expor num monte de pessoas. Legal. E aí você decidiu, até que um dia você deu um chega, não aguento mais, e você decidiu, vou com medo mesmo. Então, olha a diferença, uma mentalidade de sobrevivência e uma mentalidade de abundância. É isso. Porque, por exemplo, adiantaria a Natália ficar, nossa, mas eu sou mentora, mas eu não tenho resultados. Porque eu só fico dependendo do presencial. Sendo que hoje o maior canal de atendimentos é na internet, é online. Para isso, ela precisaria aparecer para as câmeras, ela precisaria gravar vídeos, falar. Expor, né? Ela precisaria se expor, né? Mas automaticamente, adiantaria ela ficar a vida toda, poxa, e se eu tivesse ido para a internet? E se eu tivesse me exposto, se eu tivesse gravado vídeos? Ela teria o quê? Ela continuaria só sobrevivendo com uma mentalidade escassa.
E aí, a hora que ela decidiu dar o chega. E é isso que falta pra nós. É isso que falta pra mim em algumas situações e eu estou sempre em transformação. Eu não tô falando que só você precisa, eu tô falando que eu também preciso. Eu estou em transformação, assim como a Natália também está em transformação. Mas o que muda é o que você quer pra sua vida. Até porque a gente tem várias áreas da vida, né? Então, a gente tem que estar sempre se modelando, sempre em busca de melhorar. Uma coisa que eu queria. A grande diferença também, Bru, que eu vejo, quando a pessoa tem a mentalidade fixa, ela não muda. Ela está enraizada e é justamente a importância da reprogramação da mente. Porque você precisa curar lá na raiz. A cura, de fato, ela só acontece quando você vai na raiz. Porque tem muitas pessoas que... Vamos dar um exemplo de uma árvore, né? Que aí traz a parte da raiz. Pensa numa árvore. Muitas pessoas estão só cortando o tronco. Às vezes nem o tronco, às vezes estão só no galinho. Podam o tronco achando que está resolvendo o problema. Mas não, enquanto não for lá na base, que é lá na raiz, não cura, não transforma, só muda. E mudança é temporário. Cura é geracional. Cura você leva adiante, né? E isso é um fator muito preponderante. Você falando de árvore e referente à raiz, me lembrou muito quando eu queria mudar para o Rio de Janeiro, né? Eu queria, tinha um sonho para fazer artes cênicas, né? E eu falei, cara, é no Rio de Janeiro que isso vai acontecer. Porém, emocionalmente, eu não estava bem. Então, essa mudança, teria algum problema eu mudar de cidade? Não. Mas o que que acontece? Se eu mudasse, como aconteceu, com o meu emocional daquela maneira, era mais uma fuga. Era mais uma fuga da realidade. Por quê? Eu queria resolver meus problemas emocionais mudando de cidade. Então, por exemplo, uma planta, uma árvore, ela tem a raiz, tem o tronco, né? Tem os galhos, tem as folhas e tem os frutos. O que que muitas vezes acontece? A gente plantou uma árvore e não tá dando fruto e começa a reclamar. Nossa, mas essa árvore não dá maçã. Nossa, mas estava esperando que essa jabuticaba daria jabuticaba, ela tá atrasada, que essa mangueira desse manga. Ou nossa, olha só os frutos como deram. Essa laranja tá sem líquido, não veio da forma que deveria. Olha como são as coisas, a gente reclama do fruto. Como assim? Tá. Como que tá hoje a sua vida financeira? Você tá satisfeito com a sua vida financeira? Ou será que você reclama que não sobrou dinheiro para você fazer aquela viagem? Ou será que você reclama porque não consegue comprar aquele tênis lindo, lançamento que você gostaria? Ou que você não faz aquela viagem de 7 dias para uma praia ou para um resort? Ou sei lá. Como será? Porque eu aposto que assim como eu fazia antigamente, muitas pessoas ainda fazem. E eu quero que você reflita sobre você. Por quê? Se a gente continuar reclamando dos frutos, nada vai acontecer. É a situação do Rio de Janeiro. Adiantaria eu ter mudado para o Rio de Janeiro? Não. Porque eu queria resolver o quê? Eu queria resolver o fruto. E o problema estava na onde? Na raiz. Se eu quero resolver um problema, eu tenho que arrancar a raiz. Eu preciso plantar um novo fruto, uma nova árvore ali. Então eu precisaria resolver o meu problema emocional. Porque, e é uma coisa muito incrível, eu vejo isso de muitas pessoas, pessoas querendo mudar de cidade. Fuga, né? E sem perceber. E é aquela mesma... e que isso é muito recorrente, né? Só saindo um pouquinho, mas vai fazer sentido, tá? As pessoas, às vezes, falam muito... Nossa, minha mãe vive assim. Nossa, meu pai é assim. E a hora que vê, ela tá agindo da mesma forma que a mãe. Ou encontrou né, um companheiro, uma companheira, igualzinho a atitude do pai. Por quê? Entra na parte da reclamação e, sem perceber, na própria vitimização. E o que que ela atrai? Mais do mesmo. Porque não mudou o sistema da cura, que é a raiz. Na verdade, se eu continuar olhando nos frutos, que não tá dando fruto como eu gostaria, o que que vai acontecer?
Lembra que tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente gera uma ação que gera um resultado? Então, enquanto você não mudar o seu pensamento, os seus sentimentos, você vai continuar agindo da mesma maneira. Você pode mudar de cidade, que você vai levar o problema com você. Pode demorar, você pode até uma motivação inicialmente, mas esse problema vai voltar. Então, se você quer ter novos resultados, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver o problema na raiz. E chega, mas isso é mentalidade de abundância, não reclamar. Cara, hoje eu vou ser sincera, eu encontrei várias pessoas e todo mundo tava reclamando do frio. E todo mundo reclamava do frio. Eu falava, caraca, que delícia, vamos aproveitar o frio, dá pra tomar um caldo, dá pra dormir quentinha. Todo mundo, Nath, todo mundo que eu encontrei hoje reclamou do frio. Mas por quê? Mentalidade fixa, tá olhando só os frutos, não tá olhando o que pode, o que esse frio pode proporcionar de bom. E eu te pergunto, você, sobre o que você reclamou no seu dia? Quais são os frutos que você tá reclamando e não tá olhando a raiz? Mas, o Bru, você falou ali de cocriar, né? Né? Tem dois sentimentos, duas coisas que é muito importante na parte da cocriação, que cocria a sua realidade, que é o agradecer, que aí é a gratidão, e o amor, né? Então, para e pensa, quando a pessoa está reclamando, ela está manifestando uma insatisfação interna, só que ela não consegue ver que ela está numa insatisfação, numa infelicidade. E a pessoa que ela vive na parte de reclamação, de vitimização, ela não é grata. Começando que ela não é grata pela vida dela, por acordar, por, nossa, hoje acordou, choveu, gratidão por ter chuva, né? Hoje saiu um sol, gratidão pelo sol, né? Então, a gratidão, ela se manifesta em pequenos detalhes, que isso molda a mentalidade, mostra a mentalidade que ela está moldada. E falando sobre isso, como você é mentora de mentalidade e de alta performance, Bru, quais são os maiores sabotadores da mente que você vê dentre os seus mentorados, as pessoas que te procuram? O que você pode falar assim dos sabotadores? Quais são os maiores sabotadores mentais? Eu vou trazer um que acredito que a grande maioria das pessoas vivem e até pessoas que estão em expansão ainda vivem ele, que é a questão da zona de conforto. Por que a zona de conforto? A zona de conforto, por exemplo, a pessoa tá vendo que o emprego que ela está não tá legal, mas ela prefere continuar reclamando do que se colocar no movimento para buscar um trabalho melhor. A pessoa tá num trabalho, trabalha como vendedora e tá reclamando que não tá vendendo como poderia. Mas essa vendedora, automaticamente, para ela tá bom o fixo dela ali. Tá bom o vale alimentação. Tá bom o vale combustível. Por quê? Zona de conforto. Pessoas estão num relacionamento que não são saudáveis. Elas estão com pessoas que elas não amam. E automaticamente, elas continuam na zona de conforto, porque é mais fácil continuar da forma que está, porque esse caminho ela já conhece, ela já sabe tudo que ela passa, então ali ela tá em casa, do que terminar, fazer um divórcio. Gente, eu não sou a favor de divórcio, tá? Não é só sobre isso, tá? Mas é sobre zona de conforto. Quantas pessoas estão num relacionamento, num namoro, num noivado, e não dão um próximo passo, seja para casar ou seja para terminar, por conta de zona de conforto? Então eu falo que a zona de conforto é onde os sonhos, eles estão ali para morrer. Se você tem sonho, você tem que correr de zona de conforto. Por exemplo, a hora que você acorda de manhã, você tem que acordar 8 horas da manhã para você poder tomar seu café da manhã, fazer suas coisas para você ir trabalhar. O despertador acorda às 8 horas. Você coloca modo soneca. Aí ele tocou a primeira vez modo soneca. Aí tocou a segunda vez. Você pausou de novo. Colocou mais um modo soneca. Caraca, o que é isso? Isso é zona de conforto. Você quis ficar mais tempo na cama. E aí o seu sonho? O seu sonho de fazer uma viagem? De levar sua família para um lugar que você gostaria?
Ou o seu sonho de você cuidar do seu corpo e você olhar no seu espelho e você se amar pelo corpo que você tem. Então, um dos piores sabotadores que tem, pra mim, um dos, tá? É a zona de conforto. Porque a zona de conforto, tem pessoas que querem ser ricas? Tem. Mas já tá confortável pra elas uma casinha simples, alimentação. Ela até tem uns perrengues ali pra pagar algumas contas, mas no final do mês, de um jeitinho ou de outro, as coisas fecham. É zona de conforto. A zona de conforto é uma distração para mudança, né? Para transformação, para mudar, para se movimentar, para você poder criar uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade de vida. Como você disse, a zona de conforto, ela, dentro de um relacionamento, existe uma zona de conforto. Mas a hora que você resolve quebrar essa zona de conforto, sair dessa zona de conforto, não significa que você vai para uma separação. Significa que você vai olhar para dentro e você vai mudar, que naturalmente você vai impactar o seu ambiente, que seja num relacionamento, que seja num ambiente de trabalho, que seja numa amizade, no ambiente de parentes. Então, a zona de conforto, ela te mantém naquele mesmo nível, naquela mesma situação. É porque a zona de conforto é aquele lugar quentinho, aquele lugar que você come o que você quer. Automaticamente você já conhece a pessoa que está do seu lado, você já conhece os pontos positivos, os pontos negativos, você já conhece qual vai ser o pior cenário. Uhum. Quantas pessoas hoje não emagrecem porque não querem ter o desconforto de falar não para uma alimentação saudável? Quantas pessoas não dão um passo para terminar um relacionamento porque estão na zona de conforto eu já ouvi pessoas falando, poxa, mas se eu terminar hoje, o que eu vou fazer? Eu vou para um Tinder? Olha o mundo como está, então quer dizer, a pessoa está num relacionamento pelos motivos errados. Mas essa desconexão com a própria identidade, né, Bru? Se a identidade dela está distorcida, está embaçada, qualquer coisa serve. Porque ela esteve vivendo por anos e anos com qualquer coisa, com um merecimento baixo, se sentindo incapaz de procurar um emprego melhor, estar com pessoas diferentes. Só de você falar já me deu, assim, um circo-tico. Por quê? Porque a partir do momento que eu vejo, eu tô sendo sincera, quando eu estou com pessoas que eu vejo com uma energia um pouco mais baixa, com pensamento de julgamento, ou com de reclamação, gente, eu já fico aflita. E quem me conhece é muito nítido ver isso. Por quê? Porque o nosso dia, as pessoas que a gente convive, que você acabou de falar da questão das pessoas que a gente convive, automaticamente elas vão gerar pensamentos, sentimentos e ações. Nós permitimos tudo isso, né? E a identidade, a partir do momento, não é porque eu nasci assim, não é porque eu nasci com uma identidade borrada, manchada, sem ver quem é a Bruna, que eu tenho que continuar. Porque a partir do momento, eu só vou ter resultados a partir do momento que eu disser, chega, essa vida eu não quero mais pra mim. E aí a mentalidade que a Bruna tinha anteriormente não serve mais pra hoje. Se a Bruna utilizar a mentalidade dela de 2 anos atrás, a Bruna fecha a empresa, a Bruna fale, e é algo que eu trago muito forte mesmo, e até um feedback, algo que eu passei, quando uma das minhas empresas começou a ter algumas questões financeiras, né? Olha como que é importante. Olha como que é importante as pessoas que você convive, tá? E eu já tive pessoas próximas que passaram por isso. Se você tá numa empresa, que é a sua empresa, por um motivo ou por outro, ela não tá vendendo como você gostaria. Ela não tá vendendo o que ela precisa vender. O que as pessoas de mentalidades não fortalecidas, mentalidade de sobrevivência vão falar? Ah, pelo amor de Deus, fecha isso daí. Não, vai trabalhar de Uber hoje. Hoje é o que eu mais ouço. Vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de entregador de Mercado Livre. Gente, A solução tá em ser Uber, né?
Na verdade, a solução tá o seguinte, a solução não é nem questão de estar ser Das Uber. pessoas, né? Não, eu vou além. Sabe qual que é a grande questão? Você tem um problema? Vamos matar vamos podar esse problema. A gente poda aquele fruto, joga fora e tá tudo certo. Ficou descartável. Está em simplesmente eliminar o problema como? Jogando Fora e não. e não resolvendo, não trazendo solução, né? Então, por exemplo, o que eu falo, uma mentalidade de sobrevivência, ela vai focar sempre. Gente, eu vou usar uma palavra aqui, mas é para vocês entenderem isso é real, tá? Uma mentalidade pobre, ela foca no problema. Ela foca em reclamar. Reclamação. E uma mentalidade rica, abundante, imparável, ela vai focar no quê, Ná? Em solucionar aquele problema. E aí teve uma vez na minha empresa de e-commerce, gente, no Mercado Livre hoje, você compete com os grandes vendedores, né? Então, uma empresa hoje, eu vou competir com empresas médias, empresas... Hoje eu me considero ali num porte médio de empresa, mas eu vou competir com pessoas de pequenas empresas e grandes empresas, Ná. E dentro do Mercado Livre, a concorrência é gigantesca. Mas se eu ficar focando no problema que os outros vendedores estão abaixando o preço, o que vai acontecer? Eu vou pirar, eu vou entrar num nível de estresse muito grande, de preocupação muito grande e vou começar só a ver o fruto, o problema, né? Que vem da Caio e tudo mais. Não, pelo contrário, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para alavancar as minhas vendas? O que eu preciso fazer para destacar os meus produtos? O que eu não sei que vai me levar para o próximo nível? Porque senão numa dessa eu fecho a empresa. E se eu tenho pessoas perto de mim que não têm essa mentalidade, o que elas pensam, o que elas falam vai influenciar no quê? Na minha decisão. Não tem como, gente. Tudo que você ouve, se você tá do lado de pessoas que reclamam o dia inteiro, desculpa, mas azar o seu. Sabe por quê? Porque você precisa começar a mudar isso. A minha vida só começou a mudar quando eu falei, cara, eu não saio mais com tal pessoa. Eu não fico muito tempo mais conversando com tal pessoa. Vou ser educada, mas tem certas pessoas que eu não quero mais contato. Por quê, Nath? Não é questão das pessoas serem descartáveis. Não é isso. Mas é questão, para que eu vou ficar 10 minutos do meu dia ouvindo alguém reclamar? Reclamar da chuva, do tempo, do sol, reclamar da situação política. Por quê? Gente, eu vou um pouco mais além. Nossa, Bruno, mas se você é assim, não é que eu sou assim. Hoje o meu mindset, a hora que eu entendi que para reprogramar a minha mente, eu preciso estar com pessoas diferentes. Isso não tira o meu carinho das pessoas que já tiveram na minha vida. Eu tenho um carinho e uma gratidão enorme por cada pessoa que passou na minha vida. Mas tem pessoas que, se eu continuar tendo contato, elas vão me puxar para trás. E aí, o que eu preciso definir? Qual o resultado que eu quero na minha vida? Essa é uma mentalidade de governante, de quem governa a própria vida, né, Bru? Porque se você... Aí que tá. Se você aceita tá nesses lugares que tem essas mesmas pessoas, né? Pessoas que não vão te levar pro próximo nível, vamos falar assim, tá? E não sendo interesseira, mas você precisa ser interessante, tá? Não é só você descartar o local que você estava e não evoluir. Então vamos lá. Se você não é governante da sua própria vida, você é uma marionete em meio a situações, ao meio financeiro. Ai, vai vir uma crise. Gente, ame crises, ame desafios, ame problemas, porque quem não gosta é quem gosta das coisas fáceis. Ou quem vai continuar sendo marionete das situações, seja governamentais, seja social, do emprego. Não! Você precisa governar a sua vida, você precisa governar o seu relacionamento, você precisa governar você mesmo. Enquanto você não governar as suas emoções, a sua frequência, a sua mentalidade, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Em Provérbios 23 fala que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, o pensamento
O coração, que é o sentimento, que é um dos maiores forças e energias para cocriar, já diz tudo, né? Então não adianta você falar que é algo. As suas atitudes, né, as ações, ela vai se contradizer. Ela mostra quem você é. Não adianta você falar, eu sou isso, isso na frente de outras pessoas, que os seus resultados vai mostrar quem realmente você é. Então precisa ter como que fala? Precisa ter uma congruência. Uma congruência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e, consecutivamente, das suas ações. Por que que muitas pessoas às vezes falam, eu penso dessa forma. Pensa mesmo? Vamos olhar o resultado que essa pessoa está tendo? Porque não tem como negar. O resultado não mente. Então eu convido você a olhar para os resultados que você tem na vida. Como? Olhando a vida que você está vivendo. Em várias áreas. Pega as principais áreas e vê como que você está vivendo. Que ali você vai estar vendo exatamente quem você está sendo, quem você é. Antes de eu trabalhar com desenvolvimento, me veio muito forte essa história. E, gente, hoje eu vou trazer um pouquinho de alguns insights, storytelling meu, para você entender que não é porque hoje eu trabalho com mentalidade que eu lá atrás eu não tive essa mesma mentalidade que eu tenho hoje. Não, isso é uma evolução. Então, por que eu tô trazendo isso para você? Não é porque eu nasci de uma maneira que eu tenho que ser de tal maneira. A partir do momento que eu percebi que tem algo errado, eu posso mudar. Então, a nossa mente, você não precisa continuar com os mesmos resultados. Você não precisa continuar tendo as mesmas vidas. Você pode, mas você não precisa. Eu sei que às vezes pode parecer bem complexo para você que está aí nos ouvindo. Pô, mas como que eu faço para reprogramar a mente? Como que eu faço para poder mudar os meus resultados? É você estando disposto a você ir na raiz. E aí você pode procurar conteúdo gratuito ou você pode procurar um mentor. Ou você pode comprar cursos. Tudo isso, gente, quando eu comecei com conteúdos gratuitos. Depois, a minha condição financeira foi mudando e eu comecei comprando cursos. Depois eu comecei comprando mentorias. Depois masterminds e assim por diante, tá? Mas o que eu quero trazer, Ná? Antes de eu trabalhar com desenvolvimento, eu malhava muito. Eu ficava 2 horas na academia e eu queria ser fisiculturista. Eu sou apaixonada por atividade física. Gente, nós saímos para churrasco, para festas, eu levava uma Tupperware com meu franguinho batido e comia certinho de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas, né? De 3 em 3 horas. Eu tinha o meu corpo hipertrofiado, eu me alimentava super bem. Na época eu ainda tomava bebida alcoólica, né? Vai fazer 2 anos que eu já não decidi cortar isso da minha vida, né? A bebida alcoólica. Não, nada contra com quem utiliza, mas para onde eu quero chegar, ela não faz parte desse processo. Mas o que eu quero chegar? Durante 2 anos eu me mantive forte treinando. Quem ao meu redor fazia isso? Durante um tempo você fazia. O restante, as outras pessoas não. E as pessoas riam, zoavam do meu frango, zoavam que eu ficava na academia. E aí, no final das contas, o que ganhou? Nada, sabe por quê? Sabe o que aconteceu no final? De tanto meu network estar contaminado por pessoas que meu network estava fraco, enfraquecido, que eu cedi. E eu parei de ir na academia. A culpa é das pessoas do network? Não é minha. Se eu tivesse essa mentalidade lá atrás, eu não teria deixado. Então, quando eu falo pra vocês que chega um momento que vocês vão decidir o que vocês querem e tem pessoas que vão ficar pro caminho, imagina só, com a mentalidade que eu tenho hoje de empreendedorismo, de fazer acontecer, quebrando crenças. Se eu continuar com as mesmas amizades que eu tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, amizade de só churrasco, de balada. Hoje eu paro e olho meus amigos antigos, meus conhecidos, e eu falo, caraca, como eu gostaria de poder ajudar. E eu tô aqui pro que eles precisarem. Mas eu não posso mais estar mais naquele ambiente.
Porque aquele ambiente, ele vai me puxar. Acho que mais que isso, né? Não é que eu não posso, eu não quero, né? Eu escolho. Porque é uma escolha, isso, exatamente. Porque quando a gente coloca eu não posso, né? Que tem muitas pessoas que até chegam a gente, mas agora eu não posso fazer isso. Não, você pode fazer tudo. Você tem que decidir e verificar se condiz, se convém a você. E é onde entra até mesmo, Bruna, no papel. Quem você quer ser? O fato de eu estar nesse ambiente combina com quem eu quero ser? É a mesma coisa. A roupa que eu estou faz parte do meu personagem, do personagem que eu visualizei e que eu coloco no meu planejamento para ser. Porque você só manifesta quem você é. Então, quem de fato você quer ser? E aí é legal, porque na hora que a gente fala sobre qual personagem você quer ser, gente, você hoje vive um personagem. Eu não sei qual que é o seu personagem. Se é o personagem que está feliz e conquistou todos os seus sonhos, se é um personagem de fazer acontecer, se é um personagem que culpa os outros pelos seus problemas, se você é um personagem que assume a sua responsabilidade pelos seus atos. Mas a gente vive personagens. E por que a gente fala que é muito importante o personagem que você vive? Porque lembra que o que a gente viu, ouviu e sentiu é o que moldam quem eu sou, os meus resultados? Então, a roupa que eu visto, ela me traz sentimentos. Se eu ficar o dia inteiro em casa, sem tomar banho, com a roupa que eu acordei, qual o pensamento que eu vou ter? Qual o sentimento que eu vou ter? E qual o resultado que eu vou ter? Agora, se eu acordo, me maqueio, posso ficar em casa o dia inteiro. Se eu já me maqueio, tomo meu banho, vou lá, encaro a minha rotina, faço o que eu tenho que fazer, qual o pensamento, qual o sentimento que eu vou ter? Então, pode parecer bobeira, mas o fato de como você se veste, a roupa que você se veste, faz diferença. Fala que quando você comprou um tênis, um sapato ou uma roupa que você queria de marca e você se vestiu, você não sentiu empoderado. É óbvio que você sentiu. Por quê? Porque tudo isso é uma reprogramação do que você viu, sentiu e ouviu na sua infância. E você ouviu dos seus amigos. Por que uma criança lança um brinquedo, lança um tênis, lança um celular? Gente, lança iPhone. Adulto sai correndo para comprar. Tem fila de espera para comprar. Por quê? Tem pessoas que compram para falar, ai, comprei um iPhone. Tem pessoas que compram porque automaticamente isso traz um empoderamento. E é real. Por que criança sai um brinquedo, criança quer logo comprar? Porque ela viu, ouviu e sentiu. Amigos próximos comprando. Quando, agora começando a Copa do Mundo, vai ter aqueles albinhos de figurinha. Vira uma febre aquilo. Mas isso gera sentimentos. É um pensamento e uns sentimentos. Pessoas têm sentimentos bons, pessoas têm sentimentos ruins. Mas olha só o poder das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que a gente convive. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Convido vocês a fazer a experienciar visualização de vocês mesmos, tá? Vamos lá então. Como que nós vamos fazer agora? É uma ideia que tá vindo agora, tá? Percebi, não estava no script, tá? Eu quero que vocês imaginem do seu lado direito. Não, vamos começar com o contrário. No lado esquerdo, você de chinelo, de short, uma bermuda que tá um pouquinho desfiada, um pouquinho rasgada, com uma camiseta ou uma blusinha, se for mulher. Bom, do jeito que você quiser. Com cabelo meio despenteado, né? Ah, hoje eu não tô afim, meu cabelo é assim. E essa é a sua figura do lado esquerdo. A sua figura mesma, você mesmo. Do lado direito, com um sapato, pode ser de salto ou sem salto. Um sapato pode ser esportivo ou social. Com uma calça bem alinhada, pode ser jeans, mas uma calça que não seja rasgada. Com uma blusa ou uma camisa, mais um pouco melhor, né, do que às vezes só uma camiseta. Com um cabelo arrumado,
Você olhando para essas duas imagens, qual é a sensação que você tem quando olha para a imagem esquerda? Você desarrumado. Você desarrumado, você de uma forma mais largada. E eu não estou te colocando em ambiente algum. Eu estou falando ali você com você mesmo para você ter essa sensação. E qual é a sensação que você tem quando você olha para a imagem da direita? Que é você arrumada, você bonita ou bonito. Quero que você reflita nessa sensação, na sensação que te passa. E eu já quero convidar para você. Tá fazendo sentido esse podcast para você? Se sim, começa a me seguir nas redes sociais, no Instagram, porque lá você vai ter conteúdo poderosíssimos sobre como curar a sua criança interior e prosperar financeiramente. Então, meu Instagram já tá aqui, Natália Tarsis, e você, Bru? O meu também está aqui abaixo. Bruna Marielle com 2 L's e 2 E's. E o Mindcast também está aqui abaixo. Aqui, durante a semana, sai vários insights poderosos dos nossos encontros, dos podcasts. Sai curiosidades sobre os participantes. E, gente, lembrando, esse é o nosso 20º episódio. Um episódio totalmente especial. Por isso que a gente decidiu falar sobre mentalidade. E eu quero já dar uma virada de chave aqui. Pode falar primeiro, Ná. E eu quero, então, convidar você para curtir, já senta o dedinho aí no curtir e compartilha. Se tá fazendo sentido para você, compartilha aí para 3 pessoas. Pode ser que faça sentido em algum momento para essa pessoa e você possa despertar o melhor dela. Pode falar, Bru. Ná, trazendo para essa meditação que você fez, essa visualização, na verdade, né? Uma visualização que você fez. Eu tenho certeza que você teve sentimentos de você do seu lado esquerdo e sentimentos da pessoa que você é ali olhando pro seu lado direito. Os dois te deram sensações, te deu sentimentos. Mas eu quero fechar com uma linha de raciocínio que muitas vezes quando eu falo isso em algum evento, em alguma situação ali, alguma palestra, alguma coisa que eu estou com meus mentorados, que muitos viram chave. Uma mentalidade empobrecida. Vamos falar primeiro da abundante. Uma mentalidade abundante, ela foca em assumir responsabilidade. Isso. Então, o que está acontecendo na minha vida é responsabilidade minha, não é do governo, não é da minha mãe, não é do meu pai, não é da minha cônjuge, não é do meu patrão, não é de ninguém, não é de quem me fechou no trânsito. A responsabilidade de abundância a responsabilidade é minha. Já uma mentalidade de sobrevivência, gente, sobrevivência já fala, só de estar conversando com você, já até caiu aqui o ombro. Pesa? Porque uma mentalidade de sobrevivência, ela culpa os outros por tudo. Ela não é autorresponsável. Então eu quero trazer para você. Amanhã, como que você vai acordar? Você vai acordar e você vai decidir se vestir e ser essa imagem que você visualizou do seu campo direito, com a sua melhor roupa, com o seu melhor perfume, com um batom passado, ou com um gloss passado, ou com cacau nesse friozinho, com um hidratante no seu corpo, com um chinelo, seu chinelo... Gente, quantas pessoas eu vejo, né? Porque eu vim de cidade pequena, eu vinha pessoas que usavam muito Havaianas. Havaianos desgastados, não importa, você pode estar de chinelo. Gente, mas esteja sempre muito bem vestido. Ou você vai decidir estar com a sua roupa da esquerda jogado de qualquer maneira, com o cabelo despenteado, porque o seu dia tá corrido, você tá naquela correria. Então, lembra o seguinte, se você quer começar a mudar os seus drives, se você quer começar a construção, porque é uma construção e nunca tem fim. Não tem fim a construção de uma mentalidade imparável. Sempre você vai estar aprendendo mais. Então, para você começar a mudar os seus resultados, você precisa começar a mudar o que você sempre fez igual. Se os seus resultados não estão bons, você precisa mudar o quê? A forma que você lidar com as coisas, como você faz. Então, comece a trazer autorresponsabilidade. Sua vida não tá como você gostaria, a responsabilidade é sua. E o que é mais legal, Bru, para a pessoa começar a ser autorresponsável, ter essa responsabilidade, ela precisa começar a se perguntar, a se questionar. Porque que perguntas você faz para você?
Por exemplo, o que levou você despertar, Bru, para uma nova realidade, para uma nova mentalidade? O que me despertou foi eu ver que tinha uma vida. Eu via pessoas fazendo coisas que eu gostaria de fazer, tendo uma prosperidade que eu não acessava. Gente, eu não tô falando que eu sou ingrata pela vida, pelo contrário, meus pais deram o melhor que eles podiam com a mentalidade que eles tinham, né? E durante muito tempo eu tive uma vida abundante, mas a gente passou por muitos desafios. E teve momentos que eu não podia ter tudo o que eu queria e tudo o que eu gostaria. Mas isso pra mim foi um choque, esses desafios. Sabe por quê? Porque na hora que eu vi que o mundo era além do que eu conhecia, do que eu tinha, foi um chega. Eu falei, não, eu preciso saber o que eu preciso fazer para acessar aquilo que eu quero. Então, meus pais, a gente morou um tempo, por muitos anos na fazenda, né? E teve uma das chácaras que a gente morava, que o casal, o dono, né? O Sérgio Papadopoulos, ele era advogado. E é Cida como esposa, né? E os filhos deles, todos eles tinham feito faculdades. E eu vi eles tendo uma vida que eu falava, caraca, eu quero ter uma vida não igual, mas melhor. Então, o que eu preciso fazer para conquistar uma vida melhor? Então, primeiramente, a primeira pergunta, o que eu preciso fazer? Então, na minha mente foi, eu preciso ir para uma cidade grande. Quando eu morava em Batatais, tinha 33 mil habitantes. Eu falei, não dá. Porque na minha cabeça eu pensei, as pessoas que nascem aqui, elas começam a trabalhar, eu via isso. As pessoas começavam a trabalhar em certa função e continuava naquele emprego durante 20, 30 anos ou até se aposentar. Então eu falava, essa vida que eu quero? Não. Então, a partir do momento que não é essa vida que eu quero, o que eu preciso fazer? Então, eu decidi com basicamente 15 anos, 16 anos, fazer um curso tecnólogo. Porque eu sabia que eu precisava poder me bancar em outra cidade para eu poder viver coisas que uma cidade grande poderia me proporcionar. E para mim foi uma grande ruptura. Porque com 18 anos eu saí de Batatais sozinha para vir para Ribeirão Preto, uma cidade. Hoje, Ribeirão Preto tem mais de 700 mil habitantes. Então, uma cidade de 33 mil habitantes, uma menina de 18 anos, veio para Ribeirão Preto, começou a morar sozinha, começou a pagar suas próprias contas. Automaticamente, meses depois, eu comprei minha primeira bis. Então, por que tudo isso aconteceu? Porque eu entendi, a pergunta foi, aonde eu quero estar daqui 5 anos? A vida que eu tenho hoje é a vida que eu quero viver daqui 5 anos? Não, então se não é o que eu preciso fazer para chegar. E para mim serviu muito de referência esse casal, esse casal que era patrão da minha mãe e do meu pai. Porque eu vi a vida que eles tinham e eu falei, cara, a vida é além do que eu posso enxergar, do que eu posso viver. Então eu falei, eu não aceito menos do que isso. E o mais importante, a pergunta que você fez. O que eu preciso fazer para ter uma vida diferente? Por quê? Você fez um comparativo. A vida que você vivia com a vida que os patrões e seus pais viviam. E essa é a chave, uma das chaves, Bru. Você se perguntar o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer de diferente para eu poder ter resultados diferentes. Porque eu vejo que muitas pessoas, principalmente falando de financeiro, de condições de vidas diferentes, ao invés delas se perguntarem o que ela precisa fazer de diferente, não, ela critica. Ah, mas o cara tem um Porsche, deveria estar ajudando os pobres que não têm. Então acaba entrando no julgamento, ao invés da autorresponsabilidade do que eu posso fazer de diferente. Para eu poder conquistar. Não, e é muito assim, trazendo, por isso que você acabou de trazer, uma mentalidade abundante, ela vai focar o que? Nas oportunidades que ela tem. E uma mentalidade de sobrevivência vai focar no quê? Nos obstáculos que ela tem. E na falta, na escassez. Na falta, na escassez. E tudo que a gente sente, a gente vibra e a gente colapsa. Então, quanto mais do mesmo, mais eu vou... Quanto mais pensamento baixo, né, de falta,
mais escassez eu vou estar criando. Seja escassez de amor, seja escassez de relacionamento saudável, seja escassez financeiramente, ou seja a falta em tudo. Ô, Ná, às vezes a gente fala de escassez e é algo que eu vejo você trazendo muito aí dentro das suas redes sociais. Por mais que pra gente é muito claro o que é escassez, pras pessoas não é claro o que é escassez. E aí eu quero convidar eles a fazerem uma reflexão. Quando você tem que ir num evento e você sabe que esse evento, você foi convidado para uma festa de casamento e você sabe que essa festa de casamento é do dono da empresa que você trabalha. E você sabe, o convite já veio um convite super lindo, super estiloso. Você já sabe que você tem que ir com uma roupa super sofisticada. Qual que é o sentimento que te gera quando você é convidado? Ou se você é convidado para ir para um restaurante chique, lindo, um restaurante super próspero. Qual que é o sentimento que te dá? Poxa, será que eu vou saber comer com os talheres? Como que eu vou me portar? Nossa, aqui eu tenho uma festa para ir, Nath, eu não tenho nem roupa para ir, meu Deus, o que que eu vou fazer? E agora? Você vai se sentir bem nesse ambiente? Por que eu tô perguntando isso? A escassez, ela é tão sorrateira, ela é tão pequena, tão miudinha, que muitas vezes a gente não consegue nem perceber a escassez. Por quê? Muitas pessoas, e principalmente hoje, como tem muitos conteúdos hoje na internet, e com os conteúdos que tem na internet, muitas pessoas estão acessando, estão mudando a sua mentalidade, estão conquistando uma vida próspera, uma vida milionária, uma vida bilionária, estão construindo impérios, crescendo gigantescamente. Se a gente vai parar pra ver, vamos falar Thiago Nigro. Cara, o cara é milionário. Pablo Marçal. Cara, o cara é milionário. Thiago Rocha. Paulo Vieira. Todos eles vieram do quê? Da pobreza. Mas, Bruna, onde você tá querendo chegar com isso? Gente, você acha que a primeira vez que eu fui convidada para um evento totalmente próspero, eu me senti bem? Óbvio que não. Eu não tava, a minha roupa não era a mesma roupa que as pessoas vestiam, não era uma roupa de marca. Eu não estava com acessórios luxuosos. Mas não é nem sobre só isso, não é sobre só o externo, mas você se sente menos. Eu, pelo menos durante muito tempo, eu me senti menos. Caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu olhava e não tinha papo. O pessoal falando sobre investimentos, falando sobre mentalidade, falando sobre desenvolvimento, falando sobre declaração do imposto de renda. Bru, mas são coisas mais complexas e coisas medianas? Sim. Mas o que eu quero trazer com isso? Quantas vezes você evita estar em locais que são prósperos porque você não se sente bem? E por que você não se sente bem? Porque tem escassez aí dentro. Mas aí que tá, né, Bru? De fato, isso é real. Mas como que você vai mudar essa situação? É o poder do todo dia. Não adianta você querer só vestir uma roupa melhor ou ter assunto em um certo dia ou para um certo momento, uma certa ocasião. Por isso da importância de como eu me visto todo dia, quando eu estou em casa. O que eu faço quando eu estou em casa? Qual é a postura? Se você vai num jantar, como você vai ter a etiqueta? Se na sua casa você não tem, você precisa treinar. O sucesso, ele é treinável e precisa de estratégias. Pô, se eu quero falar melhor, eu preciso procurar ler um livro, eu preciso começar a treinar a minha fala. Não é eu chegar agora, tô aqui, vou palestrar, vou sair falando. É claro que vai dar ruim, você vai se sentir, mas existem os processos. E o que é o processo? O processo do todo dia. A preparação, Todo né? dia, onde que você senta para almoçar ou para jantar? É no sofá?
Como que você vai se portar dentro de numa mesa, num jantar? Se você não utiliza os talheres, se você não utiliza uma mesa. E isso não é coisa de rico, isso é coisa de quem tem uma mentalidade abundante, porque não é sobre ter o dinheiro. Você pode ter os mesmos talheres, a mesma quantidade de talheres que tem num jantar. A qualidade vai mudar num jantar? Vai mudar. Mas os mesmos talheres você consegue ter. Mesma quantidade. Então, por que ao invés de você ficar pensando lá na frente, você já não começa a fazer? Porque a oportunidade surge. Só que ela não te avisa quando vai surgir. E quando surgir a oportunidade, você está preparado? E é essa grande chave de uma mentalidade de abundância, né? As oportunidades, elas vão acontecer. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas falhando com oportunidades porque não estavam preparadas. Mas, por exemplo, a hora que a gente traz, né, sobre o jantar e tudo mais, você passou, e eu passei e a Natália passou por muitas coisas a nossa criança interior é quem toma nossas decisões. Então, hoje, a decisão do trabalho que você está vivendo, a decisão do relacionamento que você está vivendo, não é você que está tomando, é a sua criança interior. Então, essa sua criança interior, ela foi machucada. Ela tem várias feridas. E por conta dessas feridas, ela toma as decisões que ela toma. Então, uma criança que durante muito tempo ela sofreu um bullying na escola, ela foi rejeitada por algum motivo ou por outro, o que vai acontecer? Na hora que ela acessa um jantar super chique, tá numa mesa e tem talher, não sabe nem por onde começar, a primeira coisa que ela vai sentir vai ser uma rejeição. Mas não é a rejeição daquele momento. É rejeição daquele primeiro momento que ela viveu na infância dela. Uhum. Então, o momento que ela tá vivendo, que eu tô vivendo nesse momento, tá abrindo-lhe um leque do que eu vivi lá no passado, para mostrar que não tá curado aquele trauma. Uhum. Então, por isso que na hora que a gente fala que eu sei que é desafiador, eu sei que fazer essa mudança de mentalidade requer muita renúncia. É dolorido, dói. Não é mais confortável você abrir a geladeira e comer o que você quiser, a guloseima que você quiser, o doce que você quiser, ou o lanche recheado que você quiser, a batata frita com queijo, com bacon, com ketchup, com maionese. Não é mais fácil? Óbvio que é mais fácil. Não é desafiador você abrir lá. Não, hoje eu não posso, hoje eu não posso. Mas hoje eu escolho comer mais saudável. Requer mais energia você ter essas ações conscientes. Hoje, vamos pensar o seguinte, com o mundo que a gente vive. Os adolescentes. A maioria, tá? Não todos. A maioria dos adolescentes começam a se relacionar muito cedo. Ficam expostos a drogas, a álcool muito cedo, a cigarro muito cedo, a homossexualidade muito cedo. Então, o que vai acontecer com tudo isso? Será que esses adolescentes estão preparados para lidar com tudo que eles vão passar? Porque você sabe que eu acredito que daqui a uns anos as próximas gerações serão diferentes, porque com pais mais preparados, os filhos vão saber lidar com as adversidades de uma forma mais fácil. Mas tudo requer escolha. Mas, por exemplo, vamos pensar num adolescente. Você acha que é mais fácil para o adolescente ir curtir com os amigos? Ou é mais fácil ele ficar em casa lendo livro, focar no que ele precisa fazer e buscar sobre desenvolvimento? É óbvio que ele vai preferir curtir com os amigos sem responsabilidade, sem preocupação, do que ficar em casa lendo e estudando. São poucos ainda as pessoas que fazem isso. Mas não é sobre ler e sobre estudar, mas é sobre quais as decisões que nós vamos tomar a partir de hoje. Qual a decisão que eu tomo perante a minha saúde? Quanto tempo faz que você não faz os seus exames periódicos? Bruna, mas eu sou saudável, tenho 30 anos. Legal, tem pessoas que morrem de problemas cardíacos com 25, 26, 27, 30 anos. Tem pessoas que são obesas, que acabam tendo problemas de diabetes com 25 anos, com 15 anos, com 40 anos. Não é sobre a probabilidade, é sobre qual a escolha que você faz hoje? Porque a escolha que você faz hoje é a raiz. A escolha que você faz hoje são as raízes
que vai gerar fruto amanhã. Mas se as minhas escolhas forem hoje as mais fáceis, lá na frente eu vou colher fruto podre. Eu vou colher laranja sem líquido. Por isso que eu falo, Bru, eu falo bastante com os meus mentorados sobre a importância da família. A pessoa que vem me procurar, eu trato a pessoa, eu não trato a família. Mas essa pessoa que eu trato, ela impacta de 3 a 4 gerações futuras. Ou seja, a partir dela, é possível construir uma nova história, um legado. E não mais viver as heranças do passado. Então, a partir de uma pessoa, seja homem ou seja mulher, é possível mudar o futuro de uma nova família. E aí, sobre o que você trouxe. Por que que um filho prefere curtir às vezes com um amigo ou às vezes estudar ou ler um livro? Porque os pais criaram filhos e não treinou os seus filhos. Existe uma diferença muito grande entre criar e treinar. Se desde pequeno você lê história para o seu filho, você incentiva, você dá livros, naturalmente, ele vai ter uma intimidade maior com livros, com leitura. E a leitura vai ser natural dele. Então, um pequeno exemplo de uma diferença entre criar e treinar. E vai gerar uma mentalidade nessa criança, né? E qual a mentalidade que esse tipo de treinamento vai gerar para essa criança? Mas por que que aí você está treinando? Porque você escolheu se curar e treinar a sua mente. Então partiu de uma decisão, de uma pessoa, as gerações futuras. E o legal é que você trouxe algumas referências. Paulo Marçal, Paulo Vieira, o Tiago Rocha, Tiago Nigro. Onde que começou? Todo mundo começou pegando um livro. Todo mundo começou buscando informações, conhecimentos gratuitos. Só que o que faz ele diferente de outras pessoas? Que eles não ficaram só no gratuito. Do gratuito, eles passaram para curso. Do curso, eles começaram a imersões. De imersões, eles passaram a mentoria. Quando eu começo começo o processo com os meus mentorados, eles falam assim: qual que é o próximo passo pro próximo ano? Uma coisa é certeza, porque é o processo que eu vivo e que todos esses grandes pensadores, grandes escritores e pessoas e homens e mulheres de sucesso têm. É ter mentores. Não tem como você chegar em outros níveis se você não for mentorado. Então, qual que é a dica que eu já dou? Todo ano já separo um valor para você fazer uma mentoria. A mentoria, ela tem que ser um estilo de vida para quem quer resultados, para quem vive resultados extraordinários, para quem vive uma vida diferente, para quem realmente quer se curar. Então, é necessário você investir em você mesmo, porque a partir do momento que você investe em você, todos os seus resultados vão ser diferentes. E isso completa muito o que eu disse sobre a mentalidade de abundância, assumir autorresponsabilidade. Porque ou você, ou eu, ou nós, ou você que está nos assistindo, controla a sua vida,
cuida da sua vida ou ela vai te controlar. E isso é muito forte. Eu sei, poxa, Bru, como assim? É real. Você tem controle total sobre a sua vida. Se você não tem, ela tá te controlando. E aí sim, a economia, o momento político, uma pandemia, vai definir seus resultados. Então, você pode mudar tudo, tudo. Lembra o seguinte, você não é porque você nasceu assim, você precisa morrer assim. Você precisa viver assim. Não, é uma decisão. E todos os dias você acorda pela manhã e você tem uma decisão de colocar no modo soneca ou levantar para a vida e fazer o que precisa ser feito. Você tem a decisão de assumir a responsabilidade pela sua vida ou você culpar o seu próximo. Você tem a responsabilidade de continuar levando a vida medíocre que você vem levando. Eu tinha essa escolha de continuar a vida medíocre que eu tinha ou dar um passo para viver uma vida em expansão, uma vida diferente. Então, hoje os frutos que eu estou colhendo está longe do que eu gostaria. Mas eu estou num processo de crescimento e de expansão que hoje eu vivo uma vida totalmente diferente que eu vivia 5 anos atrás, que eu vivia 3 anos atrás. O que eu aprendi o ano passado me trouxe até aqui. Agora eu preciso continuar acessando cursos, mentorias, masterminds, novos livros, para eu entender o que falta para chegar no próximo nível. Então, gente, a nossa vida ela é de níveis. E tá tudo bem se você tá na primeira escada, segunda, no primeiro degrau, no segundo degrau. Tá tudo bem se você olhou e falou, caraca, essa escada aqui vai só até o 5º andar. Eu preciso chegar no 20º. Beleza, você tá reconhecendo isso? Agora é você voltar para onde você está, para de fazer o que você estava fazendo de errado, começa a tomar as novas decisões que vão te levar aos novos degraus para você poder expandir. Mas por isso que a gente fala, você primeiro precisa acessar o quê? Precisa decidir que chega. Chega de viver o que você vivia. E um modelo de mentalidade, quando você começa a construir uma mentalidade forte, não é sobre o que as pessoas fazem com você, mas sim o que você faz com o que elas fazem com você. As pessoas podem te machucar, beleza, não tô falando que não vai machucar, não vai doer. Mas quanto tempo você vai decidir continuar ficando apegado no que elas fizeram pra você? A sua empresa faliu, fechou por conta da pandemia? Meu, cara, aconteceu. Mas saiba que agora você não vai começar do zero. Você já tem um conhecimento de tudo que você passou. Você sabe o que não fazer. Então eu falo muito isso e repito muito. Ninguém tá falando que você não tem, que você não vai errar. Erre muito, mas não erre nas mesmas coisas. Erre sempre em coisas novas. Porque uma mentalidade de abundância não é sobre não errar. É sobre você não ficar paralisado. É sobre você parar de ficar culpando os outros pelos seus erros. É você assumir a autorresponsabilidade, porque todo mundo pode chegar em qualquer lugar. Todo mundo pode chegar no 20º andar. Mas o que vai determinar isso é quais são as escolhas que você está fazendo. E como que a gente começa mudando isso? E aí eu vou deixar para vocês já um exercício prático que eu passo para todo mundo quando eu começo um processo de mentoria. Eu falo que é uma frase de poder. Então, o que é essa frase de poder? Você vai escolher uma frase que te empodere. Uma frase que te faça bem, que faça você se sentir gigante. E você vai falar ela todos os dias pela manhã. Sentiu que a tua energia tá baixando? Vai não quer falar perto das pessoas? Vai no toalete, fale ela e sinta ela, erga o seu, né, o seu queixo. Só de você ficar parado. Gente, é incrível. Alguém quer chorar? A pessoa faz o quê? Ela abaixa o olhar e o queixo. Alguém tá chorando? Ou você mesmo sentiu vontade de chorar? Só de você erguer aqui, ó, e ficar basicamente 2 minutos, passou a vontade de chorar. Você vai se sentir muito melhor. Bruna, mas o que você tá falando? É real. É testado. Isso é científico. Já foi feito estudos. O nosso corpo se comunica o tempo todo. Por isso que a gente fala sobre de como você se vestir, o que você falar, você parar de reclamar.
Você estar com pessoas andar com pessoas que estão no nível acima do que você está. Porque se você andar com pessoas que estão um nível abaixo que você, o que você vai aprender? Você pode ajudar elas. Tem pessoas que vocês vai andar perto que elas estão em processo de crescimento. E tá tudo bem você ter pessoas perto de você que elas não estão no mesmo nível que você, desde que elas estão fazendo as coisas para poder crescer, para poder evoluir, né? Então eu acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é: tudo você pode mudar. O que você está vivendo hoje é o modelo mental, a reprogramação mental que aconteceu na sua infância, pelas pessoas que você convivia. Amigos, professores, coleguinhas de classe, pais, avós, tias, primos, primas. Então, tudo que você viveu na sua infância, tudo que você viu, ouviu e sentiu, programou, colocou tudo num disco, num disquinho. E esse disquinho, ele roda dentro da sua mente. E se você quer ter resultados diferentes, você precisa começar a mudar. E como que você muda o que você ouviu? Estando com pessoas que não reclamam. Pessoas que pensam positivo, que falam positivo, que são gratas. Como que você muda o que você viu? Estando com pessoas que agem de forma diferente. Estando em ambientes diferentes. E como que você vive experiências diferentes? Estando em locais diferentes. Não é estando no barzinho da esquina, não é estando no mesmo churrasco, não é estando... Eu sei que às vezes é desafiador financeiramente nesse momento você pagar um restaurante 5 estrela. Você não precisa começar indo no 5 estrela, mas vai no restaurante mais estiloso da sua cidade. Se permita, que seja uma vez por mês, mas faça isso. Porque a gente só vai mudar o nosso modelo mental quando a gente começa a viver novas coisas, ouvir, sentir novas coisas. Uau, hein? Esse episódio foi realmente extraordinário. Bom, chegamos ao final, passa muito rápido, Bru. Queria te agradecer, é sempre um prazer ter você aqui. É gratificante toda a sua jornada, a minha jornada, o nosso crescimento. E um conselho, né? Se eu puder falar para a pessoa, que as pessoas me perguntam muito, né? Sobre qual o próximo passo que ela pode dar. E de coração, gente, é o que eu indico para vocês. Procure fazer uma mentoria. Tem diversos mentores aí para você, mas faça, porque é só com mentoria que você vai encontrar a cura. Mentoria te leva para o próximo nível. Por quê? O próximo nível é o mastermind, porque é um novo ambiente com pessoas que estão nessa alavancagem. Então, procure um mentor onde você confia, onde realmente possa te entregar aquilo que você necessita. Porque é a partir daí que você transforma a tua vida. Ai, mas é um pouco mais caro? O que é o caro? Qual caro você escolhe viver? A vida que você tem levado há tantos anos está custando muito caro. Muito, muito caro. Então começa a pensar o quão caro é. É melhor você continuar vivendo essa vida que você está levando por mais quantos anos? Ou decidir construir uma nova realidade? Eu deixo esse convite para você, deixo essa instrução, porque foi a partir de mentorias que realmente nossa vida mudou. Cursos vai te abrir a mente? Vai sim, ele vai abrir. Mas a transformação é com mentorias. Eu que agradeço por cada episódio, esses 20 episódios que nós passamos juntas. E só tenho muita gratidão por todo o conhecimento que você trouxe na minha vida, né? Muitos cursos que nós acessamos, muitas mentorias que nós fizemos, foi você que trouxe para nossa vida. Então, sou muito honrada, muito feliz de ter você como cônjuge.
E Papai do Céu, agradeço ele todos os dias por essa parceria. A gente sabe que a gente enfrenta vários desafios, muitas conquistas, então é muito gratificante ter alguém no mesmo caminho, trilhando, buscando expansão. E, gente, nem sempre foi assim, já passamos por muitos desafios, já passamos por vários perrengues, mas não é sobre os perrengues, é sobre onde a gente quer chegar. E é muito gratificante ver toda a nossa evolução, ver toda a sua evolução, ver você hoje falando para milhares de pessoas, você falando de frente à câmera. E é muito gratificante. Parabéns por todo o processo. E tenho certeza que tem muito ainda por vir, que você conquiste todos os seus objetivos. E gostaria de deixar para vocês a seguinte frase: a mente que vai te levar para o próximo, a mente que vai te levar para o próximo nível, ela não aguenta desculpas. Porque desculpas não tem como você alcançar o próximo nível dando desculpas. Ou você avança, ou você continua dando desculpas. A decisão é sua. Um grande beijo, um abraço para vocês. E se não segue a gente, já clica para nos seguir. Foi uma honra estar aqui com vocês e espero muito que vocês decidam acessar uma mentalidade de abundância e tenho certeza que vocês conseguem. Grande abraço, até mais.